E se eu dissesse que, muito antes de existirem reinos e dinastias humanas, uma raça de gigantes habitava a Terra? Seres de proporções colossais e força sobre-humana, nascidos da união proibida entre o divino e o mortal. A Bíblia os chama de Nephilim, os filhos dos anjos caídos, cuja existência foi um dos principais motivos para a fúria do dilúvio. Mas o que aconteceu com eles? Foram todos varridos pelas águas ou sua linhagem de sangue corrompido sobreviveu, escondida nas entrelinhas das Escrituras, reemergindo em momentos-chave da história? E, mais perturbadoramente, o que aconteceria se a profecia de um retorno se cumprisse em nosso tempo, não com gigantes de carne e osso, mas com a manifestação de um espírito de rebelião e corrupção que os definia? Prepare-se para uma jornada investigativa que desvende o paradeiro dos gigantes Nephilim, explorando sua origem, sua misteriosa sobrevivência e a possibilidade chocante de um retorno que pode estar se desenrolando diante de nossos olhos. Para desvendar o mistério dos Nephilim, precisamos voltar no tempo, para o período mais remoto da humanidade, antes da vinda de Noé. O livro de Gênesis, em uma das passagens mais enigmáticas de toda a Bíblia, nos apresenta a origem desses seres. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, lemos a descrição arrepiante. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A controvérsia teológica e o problema central que essa passagem levanta é a identidade dos filhos de Deus. A interpretação mais antiga e amplamente aceita por estudiosos do período intertestamentário, bem como por textos como o livro de Enoque, sugere que esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos, ou seres celestiais que abandonaram seu posto para se unir a mulheres humanas. O resultado dessa união profana foi o nascimento dos Nephilim, seres híbridos que, segundo a narrativa, se tornaram opressores violentos e a personificação do mal na Terra. A sua existência foi o ponto de virada que selou o destino da humanidade, levando Deus a lamentar a criação e a planejar a purificação através do dilúvio, como está em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. O que esse mistério nos revela é um cenário cósmico de rebelião espiritual que se manifestou fisicamente, corrompendo a linhagem humana e provocando um juízo de proporções globais. Mas será que a história dos Nephilim realmente terminou nas águas do dilúvio? A narrativa bíblica, para muitos, sugere que o dilúvio teria exterminado completamente os Nephilim, purificando a terra de sua influência. No entanto, um detalhe crucial e intrigante na passagem de Gênesis capítulo 6 nos força a questionar essa conclusão. O versículo 4 afirma: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois. Essa pequena frase, e também depois, abre um abismo de mistério. Ela sugere que a linhagem dos Nephilim, ou seres semelhantes a eles de alguma forma, sobreviveram ao dilúvio, reaparecendo em épocas posteriores. Essa teoria ganha força quando exploramos outras passagens do Antigo Testamento. A Bíblia menciona repetidamente a existência de gigantes após o dilúvio. Em Números, capítulo 13, versículo 33, os espias enviados por Moisés à terra de Canaã trazem um relatório aterrorizante. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles.
Os Anaquins, os Refaíns e o povo de Og, o rei de Bazã, são descritos como descendentes desses gigantes. O mais famoso de todos, no entanto, é o filisteu Golias, cujo encontro com o jovem Davi é um dos episódios mais conhecidos da Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, Golias é descrito com impressionantes 6 côvados e 1 palmo, o que se traduz em mais de 2,90 metros de altura. A existência de Golias e seus irmãos gigantes, como está em 2 Samuel capítulo 21, versículo 22, prova que os gigantes não desapareceram com o dilúvio. A pergunta que se impõe é: como eles sobreviveram? A explicação mais comum, e talvez a mais perturbadora, é que a genética dos Néfilim se manteve em algum ramo da linhagem de Cã, o filho de Noé, que foi amaldiçoado em Gênesis capítulo 9, versículo 25. Há estudiosos que sugerem que um dos filhos de Cã ou sua esposa poderiam ter carregado essa herança corrompida. Isso transformaria a história da redenção de Noé em um mini plot twist, pois a semente do mal que levou ao dilúvio teria sobrevivido a ele. Isso nos força a considerar que o propósito do dilúvio não foi apenas o extermínio físico, mas a purificação do plano divino. Algumba, o espírito mau e sua influência persistissem, aguardando o momento de reaparecer. Este é o Voz das Escrituras, onde ousamos explorar as narrativas mais desafiadoras e as verdades mais ocultas que moldaram nossa história e fé. Se você está achando isso tão intrigante, tão perturbador e tão vital para sua compreensão do mundo, então sinta-se impelido a deixar o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas investigações que mudam a perspectiva. Ative as notificações e faça parte dessa comunidade de buscadores da verdade que não temem o desconhecido. A história dos Nefilim e de sua persistência após o dilúvio nos leva ao cenário de uma batalha espiritual contínua. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo menciona os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Isso sugere que os anjos que se rebelaram e geraram os Nefilim estão presos, aguardando um julgamento final. Mas o que isso significa para os seus descendentes, os Nefilim? Teriam eles sido completamente extintos, ou sua semente, seu espírito de rebelião, continua a se manifestar no mundo? É possível que o retorno dos filhos dos anjos caídos não seja um retorno físico de gigantes de 3 metros, mas uma manifestação da mesma rebelião espiritual que os criou. A profecia de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 37, de que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, adquire um significado sombrio e profundo quando olhamos para a história dos Nefilim. Os dias de Noé foram marcados por violência, corrupção e a mistura do sagrado com o profano. Uma era onde a humanidade estava tão desvirtuada que Deus precisou reiniciar o mundo. Se o retorno for como nos dias de Noé, podemos esperar um momento dramático na imoralidade, no interesse pelo ocultismo, na distorção da criação e na busca pela imortalidade e poder a qualquer custo. O retorno dos gigantes pode ser então um retorno espiritual, a manifestação de um espírito de rebelião que busca corromper a humanidade e o plano divino. A busca por esses mistérios não é apenas uma curiosidade sobre o passado, mas uma lanterna sobre o nosso tempo. O que o aumento da violência, a obsessão pelo transhumanismo e a busca por poder e imortalidade por meios não naturais podem revelar sobre o espírito dos Nefilim? Será que a sua influência está se manifestando de novas formas, mais sutis e insidiosas, nos desafios morais e tecnológicos que a humanidade enfrenta hoje? A investigação sobre onde estão os gigantes Nefilim hoje nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da batalha espiritual e a persistência do mal. A história dos Nefilim não é apenas um conto de gigantes, mas um poderoso lembrete da fragilidade humana e das consequências catastróficas da união entre o sagrado e o profano.
O destino dos Nefilim, sejam eles completamente extintos ou não, serve como um aviso eterno contra o orgulho e a rebelião. Essa busca nos instiga a perguntar: o que a existência de seres híbridos e a corrupção que os acompanhou nos ensina sobre a pureza da criação e a importância de guardarmos nossa integridade espiritual? A história de Davi e Golias nos mostra que, mesmo diante de um gigante de proporções impossíveis, a fé em Deus e a confiança em sua promessa são mais poderosas que qualquer força física ou demoníaca. A verdade sobre os Nefilim é um chamado à vigilância, ao discernimento e à confiança na soberania de Deus, que mesmo diante da maior corrupção, sempre tem um plano de redenção. Manter a mente aberta, como nos propomos no Voz das Escrituras, não é diminuir a fé, mas fortalecê-la com uma compreensão mais profunda da complexidade do plano divino e da batalha espiritual em que estamos inseridos. Os Nefilim, os gigantes de outrora, talvez tenham desaparecido em carne e osso, mas será que o seu espírito de rebelião e corrupção ainda ecoa em nossa era? Qual a sua teoria sobre a sua sobrevivência e o que o retorno dos gigantes pode significar para o nosso tempo? Deixe seu comentário abaixo e junte-se à discussão. Sua perspectiva é crucial para o Voz das Escrituras continuar desvendando esses mistérios. Se essa narrativa te deixou ainda mais intrigado, fez você questionar o que você pensava saber sobre as origens da humanidade e os segredos da criação, então você não pode parar por aqui. No Voz das Escrituras, somos impulsionados pela busca incessante da verdade que está escondida, da sabedoria que se revela nas entrelinhas e da luz que dissipa a escuridão do desconhecido. Se você ainda não deixou o seu like, este é o momento. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nada do que está por vir. Os próximos capítulos dessa jornada investigativa que promete abalar suas convicções mais profundas e expandir sua mente para o que realmente está acontecendo no plano espiritual e físico. Faça parte da comunidade que ousa perguntar, explorar e desvendar os segredos do universo. E por falar em gigantes, anjos caídos e segredos de uma era esquecida, a Bíblia nos apresenta uma figura misteriosa que detém as chaves para muita parte desse enigma. Enoque, um homem que andou com Deus de tal forma que não experimentou a morte, sendo arrebatado para um destino desconhecido. O seu livro, considerado por muitos como apócrifo, é a fonte mais detalhada sobre os anjos caídos e a origem dos Nefilim, e é até mesmo citado no Novo Testamento. O que Enoque viu em suas visões e viagens celestiais e por que a sua história é tão fundamental para entendermos o passado e o futuro profético? No nosso próximo vídeo, mergulharemos nos segredos de um dos personagens mais enigmáticos de toda a história bíblica, para desvendar o livro de Enoque, o homem que andou com Deus e desapareceu.